Nós queremos ler a palavra de Deus, aproveitando que estamos de pé, Salmos 91, e vou pedir para projetar na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, Salmos 91, e depois nós vamos ler Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 nós vamos ler na NVI. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Apenas até aí. Agora eu quero meditar no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente, em nosso coração. E eu te peço, Senhor, fale conosco, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, eu quero meditar com vocês rapidamente na palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas preocupações têm assaltado o coração do povo do Senhor e de toda a nação. E nesta noite eu quero falar sobre a fidelidade de Deus que nos guarda e nos protege. Então o meu título para esta noite é: a fidelidade de Deus nos guarda e protege. Eu não sei se você percebeu, mas no decorrer do período do louvor, a palavra fidelidade foi o que mais aconteceu. Durante todo o tempo eu percebi que o Espírito Santo estava liberando sobre a igreja uma palavra de fidelidade, mas não é a fidelidade sua, é a fidelidade dele. Agora, quando esses dois níveis de fidelidade se encontram, então algo poderoso acontece. Porque Deus disse que para o fiel Ele se revela fiel, para o santo Ele se revela santo, e para o pecador, para o ímpio, Ele se revela brabo, poderoso. Ele não pode tolerar o pecado. Ele fica brabo quando ele vê o pecado. Sabe por quê? Porque Ele te ama muito. E Ele sabe que o pecado destrói o homem. E como Ele sabe que o pecado destrói o homem, então quando Ele vê o homem no pecado, Ele fica bravo. Mas quando Ele vê o homem na fidelidade, isso agrada. Então nesta noite eu quero falar sobre a fidelidade de Deus que nos guarda e nos protege. E o Felipe já me antecipou um pouco, porque ele falou que ao longo da história, se você olhar para a história, você vai ver que Deus sempre guardou a igreja. Sempre guardou a igreja, sempre guardou a nação fiel. E nesta noite eu quero pensar com você sobre isso. E o Salmos 91 é um retrato para a gente daquele que se abriga à sombra do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que se abriga à sombra do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, aquele que pode então levantar sua voz e dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha fortaleza, porque Ele fez uma escolha,
abrigasse à sombra do Todo-Poderoso. E no versículo 4 diz que a verdade de Deus te protegerá, a fidelidade de Deus te protegerá. É a fidelidade de Deus que te protege. A fidelidade de Deus é igual a verdade. Deus é verdadeiro. No mundo nós lidamos muito com mentiras. Se existe uma coisa que tem muito na terra, é mentira. Até homens que não deveriam mentir, vez por outra, acabam mentindo. Só que o nosso Deus não mente. Ele é o Deus de toda a verdade. E a verdade dele equivale à fidelidade. Ele é fiel para com a verdade. Ele não falha para com a verdade. Portanto, se ele prometeu, vai acontecer. Se ele prometeu, vai cumprir. Porque ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é o Deus de toda verdade. Ele é o Deus de toda verdade. E nós sabemos que a verdade prevalece, mais cedo ou mais tarde. Às vezes os homens usam a mentira e eles prevalecem, entre aspas, por um certo tempo. Há poucos tempos atrás eu ouvi uma reportagem de uma pessoa que cometeu um assassinato e ele ficou por 30 anos negando o assassinato. 30 anos negando, mentindo. E depois de 30 anos, ele não conseguindo mais continuar mentindo, procurou as autoridades e se entregou. E ele disse para o delegado: eu não consigo mais continuar mentindo para mim mesmo. A verdade prevaleceu. Deus é o Deus de toda a verdade. E a verdade dele equivale à fidelidade. Porque ele é verdadeiro, então ele é fiel. Ele é fiel. E ele é fiel a quem, pastor? Ele é fiel à verdade. E na verdade de Deus que ele é fiel, ele estabeleceu que ele viria para resgatar a semente da mulher. Então ele enviou o Senhor Jesus Cristo como semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente e para nos conduzir em vitória. E a nossa vitória contra Satanás está no fato de que Deus prometeu enviar o descendente da mulher para destruir a cabeça da serpente. E a verdade do Senhor prevaleceu na cruz. A serpente lhe picou o calcanhar, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele desceu lá no Hades. E a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades. A Bíblia diz que ele fez um espetáculo público no inferno. E a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte do inferno. E o reino voltou para a mão de papai. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, porque ele é fiel. Fiel para com a verdade, fiel para com a sua palavra, fiel para com o que ele prometeu, fiel a nós. E talvez você diga: pastor, por que Deus é fiel a mim? Deus é fiel a você porque ele é fiel ao que ele disse que seria fiel. Ele é fiel a você porque você está em Jesus. Quantos estão em Jesus? Levante a mão. Está em Jesus? Então Deus é fiel a você por causa de Jesus.
Pastor, por que Deus é fiel a mim se eu sou falho? Você é falho e pecador, só que Jesus é santo. E você está escondido em Cristo. E como você está escondido em Cristo, então você tem vitória por causa de Cristo, por causa do Cordeiro de Deus. A fidelidade de Deus nos guarda, nos protege. Eu quero pensar com você sobre isso, porque o salmista diz que Ele cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não precisa temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se fizer do Altíssimo seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece. Diga amém. Deus deseja que você tenha uma caminhada firme, vitoriosa, uma caminhada protegida, e que você não tropece nos laços armados pelo inimigo. Deus está disposto a enviar anjos, exércitos de anjos, anjos poderosos. Um único anjo do Senhor, o único anjo matou 185.000 homens de guerra do exército sírio. Os anjos são poderosos. Ele diz: Deus dará ordem aos seus anjos para guardar você, para te proteger. Por causa da fidelidade dele, ele vai guardar você e vai te proteger. Então a fidelidade do Senhor te protege. Mas quando estava estudando a palavra de Deus em Mateus no capítulo 6, Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com você as novidades que Deus falou comigo em Mateus capítulo 6. E em Mateus capítulo 6, quando Jesus está tratando da busca do reino, da busca desse poder do reino, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se preocupe com o reino de Deus, invista a sua vida no reino de Deus, se entregue para o serviço do rei, se mova em si, entregar para o Senhor e buscar o reino de Deus e sua justiça. Ele diz: todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. E em todas as coisas que Deus vai nos acrescentar, há algumas coisas que nós precisamos considerar nas leis do reino. A primeira coisa que eu quero considerar nas leis do reino é o poder do lugar secreto. O poder do secreto. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina para a gente, antes de falar da necessidade que nós temos que buscar o reino, Ele nos ensina algumas coisas que nós precisamos fazer, e nós precisamos entender algumas coisas. A fidelidade de Deus vai nos guardar e vai nos proteger sempre, mas tem coisas que são responsabilidades nossas, e uma delas é que nós precisamos entender o poder do lugar secreto. E Jesus tratou desse assunto, e a primeira coisa que ele tratou quando ele vai lidar com a questão do secreto é sobre a questão das oportunidades de semeadura. Ele diz: olha, quando você tiver a oportunidade de fazer uma semeadura na vida de alguém, faça um favor a você, lance as suas sementes na vida de alguém, mas lance de maneira secreta, só entre você e Deus, porque aqueles que lançam as suas sementes na vida de outras pessoas, mas publicam nas redes sociais,
publica no Instagram, no Facebook, já receberam a recompensa dos homens e vão privar-se da recompensa de Deus. E nós precisamos decidir que tipo de recompensa é a melhor para nós. Eu tenho certeza, a recompensa melhor para nós é a que vem de Deus. Então ele diz: todas as vezes que você encontrar alguém passando por alguma privação, você tem uma oportunidade. Todas as vezes que você encontrar alguém passando por uma necessidade, você tem uma oportunidade. No decorrer da próxima semana, observe que você vai ter muitas oportunidades. Pessoas que estão passando por lutas, é um campo fértil para recebermos recompensas de Deus. O nosso olhar de amor para alguém que está passando por necessidade, seja uma necessidade de alimento, seja uma necessidade de vestes, seja uma necessidade de uma palavra de afirmação, seja uma necessidade de uma oração de intercessão, seja uma necessidade de colocar comida na mesa dessa pessoa, e isso é um campo fértil, é uma oportunidade de ouro. E Jesus disse que o poder do secreto está no fato de que, se nós fizermos e fizermos da maneira correta, Papai, que está vendo tudo, que conhece tudo e que é fiel, recompensa aquele que entende a lei da semente. Tudo que você deixa ir, tudo que você libera, vai produzir um resultado em seu favor, se você fizer com a motivação correta, pensando na fidelidade de Deus, e não no reconhecimento humano. Mas nós muitas vezes temos tendência de buscar o reconhecimento humano, e o reconhecimento humano, ele deve ser parte da nossa educação, mas não devemos buscar isso como recompensa. A fidelidade de Deus, o Deus fiel está olhando para os seus caminhos. Do céu ele olha e ele vê todo o seu dia, ele conhece todo o seu dia, e haverá oportunidades lançadas em sua direção. O texto diz: quem der esmolas, troca a palavra esmolas por sementes. Tudo que você lança na vida do outro deve ser um ato de amor, deve ser voluntário e deve ser compreendido de maneira inteligente, porque você não serve apenas aos homens, você serve em primeiro lugar a Deus, seu Pai que está no céu, você é filho dele. Eu vivo por Deus, eu me movo em Deus, eu sigo os princípios de Deus, eu amo na lei de Deus, eu pratico os princípios do reino, e um dos princípios do reino é o secreto da semeadura. Minhas ofertas produzirão o meu futuro, meus dízimos produzirão o meu futuro, minhas sementes para o próximo produzirão o meu futuro. Deus há de enviar chuva sobre a semente, e aí depende da espécie de semente que você plantou. Há poucos dias, no pátio da igreja aqui, no estacionamento, não tinha nenhum matinho, mas choveu. Passa lá para tu ver como é que está. Brotou milhares, mas que tinha plantado lá. Deus vai enviar chuva, a fidelidade de Deus vai enviar chuva,
E quando enviar, a chuva vai cair sobre sua semente. A semente que foi semeada em secreto vai produzir um resultado extraordinário. Tem sementes que nascem rápido. Tem frutas que produzem rápido. Por exemplo, o feijão, né? Quantos gostam de feijão aqui? Brasileiro. 3 meses está tudo pronto, está colheita. Você planta, depois de 90 dias já está colhendo tudo. Mas nem todas as sementes são assim, você sabe disso, né? Tem sementes que ficam embaixo da terra até 20 anos. E um dia, o milagre da vida brota. Tem sementes que você plantou, que ainda estão debaixo da terra, mas Deus não esqueceu delas. Estão plantadas. Vai germinar e vai produzir um resultado para você. Vai produzir um resultado para a sua vida. Eu sinto no meu coração que tem gente que plantou semente na vida de pessoas há tanto tempo atrás, mas vai nascer. Talvez aquela pessoa não foi grata a você, talvez ela não reconheceu, mas você não precisa disso. Você sabe que há um Deus no céu que é fiel. Que é fiel. E a fidelidade dele vai fazer a semente brotar. E de repente aparece aquela bênção que você fala: meu Deus, eu nem estava esperando essa bênção, de onde é que ela veio? E Deus diz para você: olha, a semente brotou. Eu tenho muitas sementes plantadas e eu estou esperando uma colheita poderosa. 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 Eu estou esperando uma colheita poderosa do Senhor. E eu planto para colher vidas, colher almas para o reino, colher vidas para o Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu costumo nominar as minhas ofertas, eu dou nome às minhas ofertas. Eu dou nome a elas, que eu espero delas. Quando eu as lanço diante do Senhor, eu digo o que eu espero delas. Porque eu sei que entre eu e Deus tem um negócio, entre você e Deus tem um negócio. Nós temos que sair, irmãos, da caixinha da religiosidade e andar para o nível do relacionamento. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Suas sementes produzirão resultado. Deus é fiel. E você lança as sementes e Deus cuida delas. Deus cuida delas. Mas há um segundo conselho que Jesus dá. Ele disse também sobre a necessidade de gastarmos tempo na oração. E ele fala da oração do secreto. E é interessante que ele disse que a oração do secreto é uma oração feita num nível de intimidade tão profunda. Ele diz: vocês orarão ao Pai. Vocês orarão ao Pai. Muitas pessoas oram a Deus. E muitas pessoas oram ao Pai. É a mesma pessoa. Vocês orarão ao Pai. Os discípulos pediram assim: Senhor, nos ensina a orar a Deus. Como é que se ora a Deus? Ele diz: não, ore ao Pai. Está no versículo 6. Ore ao Pai, e o Pai que vê em secreto te responderá. É maravilhoso. É maravilhoso. Ore ao teu Pai. Quantos tem um Pai no céu aqui? Digam amém. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Agora, essa oração é uma oração das mais maravilhosas, das mais gostosas, porque é uma oração da intimidade do seu coração. Você ora do seu jeito. Nenhum filho é igual.
Não existe um ser humano igual, portanto ninguém ora do mesmo jeito, tá bom? Porque ninguém é igual. Então você tem o seu jeitinho aí de você orar com Deus, e Deus tem o jeito dele responder a você. Isso é impressionante, impressionante. Muitas vezes, quando Deus vai falar comigo, interessante, Deus fala comigo dentro da minha história. Quando nós estávamos com a igreja ali ao lado da Caixa, em Laranjeiras, nós estávamos procurando um lugar aqui em Colina para alugar, e eu não sabia realmente qual direção tomar e por qual caminho ir. Então eu orei ao Pai e eu disse: Pai, eu não sei qual é o caminho que o Senhor tem para a igreja, então eu te peço, fale para mim qual é o caminho e qual é o lugar que o Senhor quer que planta a igreja. E então eu vi vários outdoors num sonho em direção à colina. E então eu fui à colina procurar o lugar. Quando eu encontrei o lugar, o homem me pediu um aluguel muito alto e me pediu muitas pessoas para serem fiadores. E eu não tinha a quantidade de pessoas que ele pediu com fiadores na época. E então eu fui orar a Deus de novo. Eu disse: Senhor, não há como eu ter esse recurso. Então Deus me mostrou de novo a mesma sequência de outdoor, e estava escrito assim: nova redação, nova redação, nova redação. Para mim, já estava tudo resolvido. Eu disse: Senhor, eu entendi. Então eu tenho que ligar de novo para o dono do imóvel e dizer para ele que essa cláusula tem que entrar em uma nova redação. Liguei para o homem e disse: olha, a cláusula que o senhor pediu precisa de uma nova redação. E ele disse: pode fazer a nova redação. Eu expliquei para ele como eu queria, fizemos a nova redação e o negócio deu tudo certo. Essa é a oração que o Pai responde. Ele responde dentro da sua necessidade, dentro das suas particularidades, que é algo só entre você e Ele. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele te conhece antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele sabe todas as suas particularidades. Inclusive Ele sabe todas as suas preocupações. Todas. Tudo aquilo que está te preocupando, Ele sabe. A fidelidade de Deus está nos mínimos detalhes. E nós perdemos bênçãos quando nós não deciframos os detalhes das revelações que o Espírito Santo nos fala. Eu tenho histórias incríveis de grandes vitórias, e tem coisas que se perderam porque eu não compreendi aquilo que Deus havia falado. E se você não decifrar os desígnios do coração do Pai, você perde bênçãos. Porque Ele espera que você esteja completamente conectado com Ele nisso. E Ele diz: olha, essa oração é a oração do secreto. Por que no secreto? Porque no secreto você se revela, você fala, você abre o coração, você pode colocar tudo para fora. E você sabe o que é decisivo nisso? Você sabe que Ele é fiel. Ele é fiel. Eu estou orando a um Deus fiel. O que eu falo com Ele é entre eu e Ele. É fiel, Ele é fiel. Tem coisas que Deus responde rápido. E tem coisas que demoram um pouquinho mais, porque a gente precisa alcançar aquilo que Ele vai dar. E o apóstolo Paulo diz que quando a gente é criança, a gente não pode viver com todos os direitos que nós temos como herdeiro, porque ainda somos de menor idade. Mas quando chega a maturidade, então as coisas começam a ser entregues. Algumas coisas que você está pedindo a Deus, Deus ainda não te deu, porque você ainda é criança. Mas quando você for adulto, e eu estou falando de espiritualidade, quando você for adulto e o lugar do secreto estiver resolvido entre você e Deus, então Deus vai começar a entregar a você. Deus vai começar a entregar a você. Mas enquanto você for criança e não saber a importância do secreto, Deus não pode dar.
Porque se Ele der, você vai jogar fora, não adianta. Deus é sábio, então Ele retém. Agora, a oração do secreto é algo que realmente mais me chama a atenção nesse texto, mas há um terceiro e última instrução sobre essa questão do secreto. Ele diz que o secreto também envolve um tempo de jejum. Diga comigo, jejum. Diga jejum. O secreto também envolve o jejum. O secreto envolve as sementes, aquilo que você deixa partir, aquilo que você libera para fluir, aquilo que você planta para colher depois. O secreto fala de um tempo de relacionamento, de intimidade, de entrega, onde você clama e o Pai responde, onde você pede e Deus responde. Mas o secreto também envolve a consagração do jejum, e o jejum significa a mortificação do velho homem, para que o novo venha. E é necessário o jejum. E ele diz: olha, quando fizer o jejum, há um jeito certo de fazer o jejum. Ele diz: o jeito certo de fazer jejum é botar a roupa mais bonita que tem, pentear o cabelo, ficar elegante, e todo mundo que olha assim pensa que você está indo para a festa. Diz: fulano está bonito hoje, e a barriga roncando, e ninguém pode saber, porque é um negócio entre você e papai. Vocês estão rindo, eu sei que vocês estão entendendo. Não é coisa muito difícil, mas é um negócio entre você e Deus. E você diz: meu Deus, meu Pai, eu estou me consagrando a Ti, porque você é o templo dele. A fidelidade de Deus nos protege, nos guarda, mas há as disciplinas espirituais. Muitos crentes têm se feito negligentes com as disciplinas espirituais, e é por falta de disciplina espiritual, irmãos, que nós não alcançamos. Porque a falta de disciplina espiritual sabota o nosso sistema. Deus já deu um jeito, Deus já deu um caminho, Deus já estabeleceu uma direção, mas nós não queremos a direção dele, e aí nós negamos todas as disciplinas espirituais. E aí, para complicar, a gente faz uma coisa que Deus não quer que a gente faça. A gente se preocupa com comida, a gente se preocupa com roupa, a gente se preocupa o que a gente vai comer amanhã, e tem gente já preocupado o que vai comer no Natal, o que vai comer no Ano Novo. Tem gente já preocupado com as férias, e aí fica preocupados. E Deus disse: olha, se você continuar preocupado assim, eu não posso agir como pai para você. Por quê? Porque quando você está muito preocupado, significa dizer que você é uma pessoa que é de pequena fé. Ele diz: olha, os homens de pequena fé se preocupam com comida, se preocupam com bebida, se preocupam com o que vão vestir, se preocupam onde vão dormir, se preocupam com quem será o governo da nação. Homens de pequena fé. Deus disse: essa preocupação não te leva a nenhum lugar. Por que ela não te leva a nenhum lugar? Porque quando você está preocupado com essas coisas, você não está exercendo fé no Pai. E você precisa deixar de se preocupar com essas coisas e confiar que você tem um Pai, e o seu Pai é Deus. E Ele veste a erva do campo, e Ele alimenta os pardais, e Ele alimenta os pardais ano e entra ano e sai ano, e eles não têm celeiro, eles não plantam, eles não colhem, mas papai os alimenta, e Ele veste os lírios do campo, e quanto mais a mim é você. Então eu tenho uma palavra para você nesta noite. Por que você está tão preocupado? Por que você anda tão preocupado? Pratique as disciplinas espirituais. Deixa as sementes irem.
Deixa a semente partir. Por que você está retendo a semente? Deixa a semente partir. Recursos financeiros? Sim. Tempo? Sim, ué. Você não tem recurso financeiro, mas você tem tempo. Dedique o tempo para cuidar de alguém. Dedique o tempo para cuidar de alguém necessitado. Tempo é dinheiro. Dedique tempo para cuidar de outras pessoas, para cuidar da casa do Senhor, para cuidar do reino. Vale. São sementes. Tempo de adoração, adoração de qualidade. Tempo de meditação, de adoração, de busca de conhecimento. Disciplinas espirituais. Mas nós temos visto um povo preocupado, inquieto, desassossegado. Será que papai não está vendo? Papai tudo vê, tudo sabe. Papai conhece todas as coisas. Ele diz: pare de se preocupar. Irmãos, eu creio na bênção. A Bíblia diz que a bênção será derramada até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor, enquanto que a maldição será apenas até a 4ª geração. Então eu creio na bênção. Amém? Ele diz que a maldição acompanha a 4ª geração daqueles que não temem ao Senhor. E a Bíblia diz que a bênção virá até 1000 gerações depois daqueles que temem ao Senhor. Então eu creio na bênção. A bênção é muito maior do que a maldição. Eu vivo pela bênção de Deus. Eu vivo pelos milagres de Deus. Claro que eu não fico despreocupado se tem algum sinal que a maldição. Então eu trato dela, resolvo ela. Mas eu não vivo preocupado com a maldição. Eu trato dela. Eu vivo pela bênção de Deus. Eu sei que eu tenho um pai que me sustenta e que me guarda. Você tem um pai que te sustenta e te guarda. Deus tem te sustentado e tem te guardado. E eu te digo mais: seus dias vindouros serão melhores do que os passados, porque Deus está nos céus e Ele está olhando para ver se você tem fé nele. Pastor, qual é o sinal de que eu tenho fé em Deus? É que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, e as preocupações, e a comida, e o aluguel, e a matrícula das crianças, e o colégio? Deus paga. Deus paga. Deus paga. Deus paga. Deus provê. Suas sementes que estão plantadas, Ele vai usar em seu favor e Ele vai prover. Suas sementes que estão plantadas, Ele vai usar em seu favor e Ele vai prover. Toda a bondade que você fez na terra, todo gesto de bondade foi plantado. É semente, meu filho, está plantada. Deus usa elas para te abençoar e para derramar sobre você bênçãos. E talvez você diga: pastor, mas o que eu tenho que fazer? Preocupação normal é comum. Preocupação exagerada é pecado. Preocupação que toma conta da sua mente, que te desespera, é pecado. É falta de fé. A Bíblia diz que são os pagãos que andam assim desesperados. Pagãos é pessoas que não têm Deus. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é o seu Deus, e a fidelidade dEle te protegerá, e que você precisa exercer fé em Deus. O que é crer em Deus, pastor? Crer em Deus é deixar as sementes partirem. Eu creio tanto em Deus que eu libero as sementes, e Tiago fala disso. Tiago diz: quando vocês estiverem pregando o Evangelho, se alguém tiver uma necessidade de vocês dispensar essa pessoa sem lançar uma semente nela, vocês estão provando que tem fé? Não. E você pede, manda a pessoa embora e diz: o Senhor te abençoe. Isso resolve? Não resolve, porque ela não sabe o caminho da fé. E Tiago nos ensina a praticar fé. A fé é quando você não tem nenhum recurso.
Ou você tem o último recurso, e você lança aquele recurso na vida de alguém porque você tem fé em Deus. Imagine que você tem R$ 50 no bolso, e tem alguém necessitado, e você não tem mais dinheiro nenhum, mas você é alguém de fé, você pratica a fé, e surgiu uma oportunidade, aí você lança a semente, e você diz: Deus, vou lançar a semente porque eu creio na tua provisão, eu creio na tua provisão para mim. A fidelidade de Deus te protege, a fidelidade dele te protege, mas você tem que deixar as sementes irem. Se você não liberar as sementes, então você perde colheitas, porque são uma das leis do reino. As leis do reino funcionam assim: eu libero as sementes, porque parte que Deus dá a mim, do total que Deus dá a mim, parte são sementes, partes não são para ser usadas em meu benefício, são sementes. Deus disse através do apóstolo Paulo que Deus dá pão para comer e semente para plantar. Pão para comer, semente para plantar. Pão para comer, semente para plantar. Não coma as sementes, plante as sementes na vida de alguém, no reino de Deus, na obra do Senhor. Plante suas sementes, lance cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Há um dos dons na Bíblia, em Romanos capítulo 12, e um dos dons de Romanos capítulo 12 é o dom de dar. Acho que você nunca pediu a Deus esse dom. Deus, eu quero ter o dom de dar. Essa é uma boa noite para você pedir a Deus esse dom. Deus, eu quero ter o dom de dar. E é interessante quando você tem o dom de dar, porque flui lá de dentro, é liberal, não é algo pesado para você, não é algo difícil, você dá. Essa semente que você deixa aí é que produz o seu futuro, porque Deus está vendo, está no secreto, está entre você e Deus. Aí você deixa a semente ir, e Deus, que sabe do secreto, envia a chuva sobre a sua semente, e de repente vem a colheita, as coisas começam a acontecer, e você olha para trás e diz: não era para ter acontecido assim, mas não sei, não entendi nada, está acontecendo. É assim mesmo, os homens não entendem. Deus está plantando bênçãos na sua vida por causa das sementes que foram. A fidelidade dele vai te proteger todos os dias de sua vida, 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 todos os dias de sua vida. A fidelidade dele te protegerá. Não fique exageradamente preocupados, não se desespere. Deus está nos céus e Ele é um pai que ama seus filhos, e a fidelidade dele te protegerá. Se coloque de pé.